Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar o alfabeto bíblico para que você, que deseja realmente aprender esta nova língua, possa, aos poucos, se familiarizar-se e ter condições de fazer a identificação de cada consoante e das vogais através dos sinais chamados maçoréticos ou diacríticos e, por sua vez, formar sílabas, palavras, fazer a leitura, não para conversação, porque o hebraico antigo é uma língua morta, isto é, não mais falada, porém, utilizar para aprender mais e mais da palavra de Deus. Eu estou mostrando aqui um tipo de fonte diferenciada, mas que depois você vai fazer uma comparação com o quadro a seguir, que é justamente dentro de um texto chamado maçorético. Temos aqui a primeira consoante do hebraico, da direita para a esquerda, o Aleph. Observe que o Aleph é um estilo diferenciado. Abaixo, em vermelho, tem a forma cursiva, esse tracinho, e como se fosse um Czinho ao lado, é a forma cursiva. Se você quer escrever hebraico, que é moderno ou antigo, você deveria, em tese, tá? Escrever na forma cursiva. Não tem razão da gente ficar escrevendo os caracteres hebraicos da forma quadrática, porque a forma que eu vou apresentar depois, dentro da Bíblia hebraica, é uma forma de impressão. Ou seja, o judeu mesmo, ele não vai vai escrever daquela maneira, ele vai escrever de uma forma cursiva. Não tem razão. Uma outra coisa, como a gente está na letra Aleph, essa consoante, existem professores que dizem assim: eu mesmo já agi no passado desta maneira. Escreva 20 vezes até você decorar Aleph. Aí a pessoa vai lá, desenha, né, essa forma estilizada do Aleph. Gente, se você bateu o olho, fez uma vez ou não fez nenhuma vez, mas você bateu o olho e fala: aqui é o Aleph. E se eu perguntar: que letra é esta aqui? Você fala Aleph. Não precisa. Decorou? Não precisa ficar repetindo 10, 20, 30, 40, 50 vezes ou quantas foram solicitadas. Não tem nexo. É perda de tempo. Eis uma dica da parte deste que lida com estudantes do hebraico, uns que ficam pelo caminho, outros que avançam um pouco mais. Tem uns que vão aos trancos e barrancos. Eu mesmo tive dificuldade no hebraico. Fiz hebraico no seminário, naquele período de 4 anos. Depois de formado, tinha pouca noção, bateu aquele esquecimento. O que eu fiz? Voltei a estudar hebraico. Passado aquele período de empolgação, deixei de lado. E o que aconteceu? Fiquei um tanto morno, frio. Mas quando voltei, novamente, já vi com a corda toda e todo santo dia leio um pouquinho em hebraico. Não me preocupo com a pronúncia, mas em identificar as consoantes, as vogais através dos sinais maçoréticos, de fazer uma pesquisa no dicionário, no léxico e etc e tal. De modo que eu vou instrumentalizando todo santo dia uma pequena porção do hebraico bíblico. A outra letra que nós temos, a número 2, que aqui, em tese, ela tem um pontinho dentro, que é o dagesh. Então, vamos colocar um dagesh, vamos supor que aqui tem um pontinho. Visualizou o pontinho aqui dentro? A gente vai chamar de bet. Por causa de quê? Sem o dagesh dentro, vai ter um som fraco de vet. Então, eu chamo ela de bet, B de bola, e vet, que tem um som de V de vitória. Sem pontinho,
vai soar como V, com um pontinho, B. E o Aleph, já que eu não falei? O Aleph não tem correspondente na nossa língua portuguesa. Seria equivalente ao H, que não tem som. Quando você escreve hoje, H-O-J-E, na letra, que é a nossa próxima consoante, Gimel. Gimel é o nosso G, G duro, de gato, de guerra. Nunca o G como na palavra gente, tá certo? Ga, gi, gi, go, gu. O próximo, Dalet. Dalet é o nosso D, D de dado, de dedo. A pronúncia neste material, que é em inglês, o site acabou, através do recurso da internet, traduzindo para o português, facilitando a minha vida e a sua vida também. Coloca a pronúncia como rei. Algumas pessoas, de fato, pronunciam rei, beit, sendo que eu não adoto esse tipo de pronúncia. Por isso, eu vou manter o que eu tenho ensinado. Re. O re tem um som mais aspirado, que seria um H, tipo inglês, como na palavra house. Trazendo para o português, seria aquele R, um somzinho do R bem fraquinho, digamos assim, de uma forma aspirada. Temos o vav. Esse vav tem um som de V. Ele pode ser transliterado como V ou ainda como o W, tá certo? Se a gente vê bem, pode ser feito de uma forma ou de outra. Na sequência, nós temos o Zain. O Zain equivale ao nosso Z, Z de zebra, e o outro nós temos o Het, é um CH aqui alemão, Het. É um som mais forte, um pouquinho, Het. Observe que esse Het seria algo mais forte, como, deixa eu ver, na palavra halav. Halav, leite, tá bom? Eu deixei de dar um exemplo para cada uma delas, mas eu vou fazer uma digressão, já que eu cheguei até a número 8 e retornar para o Aleph. Uma palavra que começa, que utiliza a consoante Aleph, mesmo sendo um som mudo, ou seja, no afé da pronúncia, é Av. Av é pai. Ah, eu pensei que era Aba. Não, Aba é aramaico. É uma língua prima, bem próxima, do hebraico, o aramaico. Mas em hebraico, Av. Aramaico, aí sim, Aba. Tá ok? Então, o primeiro exemplo com Aleph, Av. Com Bet, nós temos Bait. Bait, Bait é casa. Com Gimel, nós temos, deixa eu ver um exemplo de Gag. Gag, telhado. Isso mesmo, Gag, telhado. Com o Dalet, nós temos o Dag. Dag é peixe. E no hebraico, curiosamente, tem o feminino de peixe. Dagá, dag, peixe. Ah, o peixe, que é do gênero feminino, vou dizer assim, não é peixe, é dagá. São nuances do hebraico bíblico. Eu falei que nós temos o bet, que é o B de bola, e eu dei o exemplo de bite, mas quando não tiver o pontinho dentro, que é o da gueixe, a gente vai ter um som de V, como na palavra aviv, aviv, que é primavera. Lá em Israel, nós temos uma cidade chamada Tel Aviv. Aviv significa
primavera, tá bom? A gente acho que pode prosseguir com o re, que é a quinta. Ha seria um H em inglês, aspirado, portanto, um Azinho e um R. Ha, ponte. Com, nós temos ainda o rete, que eu já mencionei. Dei um exemplo já da palavra leite, que é halav. É o rete, é esse som mais forte, né, do R, semelhante ao nosso R, que aqui seria um CH alemão. Halav, halav, leite. E temos o Sein, que a gente não viu ainda o exemplo, mas que a gente pode colocar como Zahav. Zahav é ouro, tá bom? Vamos continuar e fazer a nossa sequência do hebraico bíblico, uma língua nova para muitos, talvez uma língua que está sendo retomada no que tange ao aprendizado por alguns, mas sempre uma oportunidade de aprender um pouco mais em relação a este alfabeto fantástico. A próxima consoante é o tet. Tet equivale ao nosso T de tatu, de trator, começa com T. E o exemplo do tet é a palavra bom, tov. Tov, bom. Temos o iod, essa letrinha pequenininha que se comporta dentro de um quadrado. O iod equivale ao nosso Y, tipo na palavra iopa, ou no inglês yes, sim. E o nosso Y tem um som aproximado do I, ok? E um exemplo com o iod, eu posso dar aqui como yad, yad, mão. Vamos para a próxima consoante, que é o CAF. O CAF, quando ele tem um pontinho dentro, a gente chama de CAF, porque tem um som mais duro. Observe que no bet, ó, aqui, sem pontinho, tem um som de V. Com pontinho, suponhamos que aqui esteja um pontinho, então é um som de B. É um som duro, vou dizer assim, né? B e V. Qual é o som mais duro? É o com pontinho, B. Por isso eu chamo de bet. E para distinguir, quando desta maneira que está aqui, eu chamaria de vet, para você entender e assimilar que tem um som de V de vitória. O CAF com pontinho dentro, vamos supor que tem aqui um pontinho, que é o da gueixe, ele vai formar com que o som seja um pouco mais duro, CAF. E você pode pronunciar uma palavra tipo sim, can, can. Seria um CAF com som de K e can é sim, tá bom? Sem esse pontinho, que é sem esse tagueche, você tem uma palavra, porque ele teria um som de, que a gente chama de raf, por conta dessa pronúncia arrastada. Raf, ó, caf com pontinho, raf sem um pontinho. Deste modo, você pode pronunciar o hel. O hel é arrastado, hel, não é okel. O hel que é comida. Aqui temos o lamed. O lamed, ele equivale ao nosso L de lata, como na palavra lata. Esse L, que é o lambda, lamed, ele vai ter como exemplo, deixa eu ver aqui para facilitar a sua vida, a palavra que já foi, não sei se foi mencionada aqui nesse vídeo, mas recentemente, Laila. Laila, noite.
Observe que a gente está aqui em Laila, noite, e eu disse que um exemplo de uma palavra que começa com T é tove. Tove é bom, Laila é noite. Laila tove, boa noite. Você fez uma junção e você já aprendeu duas palavrinhas por conta de uma fraseologia mais completa. Temos aqui como próximo a consoante M, que é o mem. Esse mem tem aqui, eu não vou mostrar agora, tem a forma final e a forma como é empregada no início e meio da palavra. Mas guarde esta aqui, e é o mem, e eu poderia citar mai, mai, que águas, traduzindo. Aqui é um N que está bem estilizado devido à fonte, bem diferente do que nós estamos habituados. Mas aqui o nun, que é esta forma que se pronuncia, ele corresponde a uma só letra N e aparece na palavra ani, eu, ok? Aqui é o samer, que é o equivalente ao nosso S, sempre um S sibilante, fraquinho. Sa, se, si, so, su. Tá bom? Um exemplo com saber, eu posso dizer sefer. Sefer, livro. Uma outra palavra no hebraico que não tem som, que nem o nosso H, temos o Aleph, que não tem som, e o Ain. O Ain também não tem som. E uma palavra que contém essa consoante, logo no início do termo, é Erev. Erev, tarde. Vamos associar Erev, tarde, com Tove. Tove é bom. Erev, Tove, boa tarde. Vamos para essa sequência final aqui. Nós temos, como eu disse, eu não pronuncio esse Y, pay, pode pronunciar, fique à vontade, mas eu não, e eu vou ler como P. O P tem o som de, correspondente em português, de P. P de pato. E um exemplo do P, eu vou ler de uma forma devagar, no primeiro momento, e depois pronunciar um pouquinho mais com fluência. Porque o exemplo que eu quero trazer seria assim, ó, peri, peri. Acontece que como o, tem dois pontinhos, o chevá, que ele tem um som, digamos assim, mais rápido, aí eu vou, ó, peri, 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 peri. Aí parece que você vai, eu vou falar agora, pri, pri, pri. Ah, você falou pri? É porque esse é que nem a palavra, embora no nosso português, pneu. É um P mudo, correto? Ó, pneu. A gente acaba colocando, pelo menos este, um som de I, pneu, pneu, de uma maneira próxima, tá bom? Na palavra fruto, que é, ó, tem um P, um E, um R e um Y. Mas como é um chevá, ele vai sendo pronunciado um pouquinho mais rápido. E esse E, pri, é fruto. Eu sei que tem algumas nuances que eu acabei colocando aqui, mas não quero complicar, mas a gente vai avançando. A próxima palavra que está é o tsad, que tem um som de TS ou TZ, tsad. E um termo que utiliza o tsad é tzadik. Tzadik é justo, tá bom? Temos o kof. O kof, a gente vai observar que nós temos a palavra kadosh, kadosh, santo, começa com esse
que, equivalente ao que. O tsad é o som TS, equivalente ao TS ou TZ, o som tsad, tsa, ts, tsi, tse, tsu, tsu. É por aí. E uresh, geralmente, alguns pronunciam de uma maneira tremulada, este não faz dessa maneira, mas o importante é que você venha, sem dúvida alguma, o importante é você saber identificar com o tempo e não ter maiores dificuldades. O R, como eu estava falando, é tremulado por alguns. Eu, particularmente, tenho dificuldade de falar esse R tremulado, esse resh, na forma final da palavra. Eu sou terrível. Talvez seja uma característica de quem mora no estado do Rio de Janeiro. Eu sei que alguns cariocas ou fluminenses, porque carioca, quem nasce na capital do Rio de Janeiro, é o chamado carioca da gema. Quem nasce no interior é chamado fluminense, cidadão fluminense. É apelidado de Papa Goiaba. Papa Goiaba porque papa, ou seja, come goiaba por conta do interior. O interior tem muito pé de goiaba, por exemplo. E daí essa provocação conosco, quem nasce no interior. Mas eu, como fluminense, e bom fluminense nesse sentido, embora não torça para esse time, que tem um time de futebol chamado Fluminense, não é verdade? Mas ainda assim, eu não consigo, eu não consigo tribular e fazer a distinção do R como alguns paulistas fazem, ou de repente em outros estados da federação. De modo que eu não me preocupo porque eu me deparo com um texto que é feita a leitura apenas para instrumentalização e não para conversação. Eu não posso aqui entrar em crise por conta disto, tá bom? Então, revela a minha dificuldade até mesmo na pronúncia, conforme alguns desejam ou aspiram, quando não, outros exigem, tem que falar assim. Particularmente, dentro dessa questão de pronúncia, eu aprendi as vogais de forma aberta, na minha época, tá? A, E, I, O, U. Observe o E e o O. Salvo engano, quando a minha filha, hoje com 22 anos, aprendeu as vogais, a professora ensinou para ela A, E, ao invés de E, I, O, U. As vogais fechadas. E durante muito tempo eu falei livro, como eu já dei um exemplo aqui, diz Sefer, Sefer, Sefer é livro. Mas eu falava Sefer, livro. E uma vez conversando com um judeu, ele fala português, e eu mencionei Sefer, ele compreendeu. Embora ele, embora lá em Israel utilize o e mais o fechado, mas ele me compreendeu. Mas aqui há um certo preciosismo por parte de alguns que tem que ser desta forma, de outra forma, e acha que aquela é a única correta. Gente, para com isto. Às vezes, palavras tipo, se eu falar para você agora, o profeta, o livro, abra no livro de Esdras, você vai lá localizar na Bíblia. E se eu falar, abra o livro de Esdras, a diferença é que eu usei o E aberto e o E fechado. Vamos no supermercado Extra. Vamos no supermercado Extra. E tem inclusive o jornal Extra, ou Extra, aqui do Rio de Janeiro. A gente fala Extra, o Extra, né? Mas se você utilizar som aberto e fechado, que diferença vai fazer somente na pronúncia? Mas você vai se situar. Para mim, Gustavo Luiz, o que é importante isso? Você saber se situar. Se você fala Sefer, se você fala Or ou Or, isso é de menor importância. Falando para mim. Por quê? Porque visa não a conversação, e sim a leitura. Você fazer a sua leitura e se familiarizar. Mas, como nós estamos no Resh, uma palavra que a gente pode mencionar, que começa com
Esta consoante é ruach. Ah, eu quero pronunciar ruach. Fica à vontade, mas a pronúncia é minha. Ruach. Ruach é espírito, tá bom? Nós temos aqui o shin. Nós temos outras variações de shin e sim. A gente não está fazendo isto por conta do alfabeto empregado, que está em tela, mas depois as nuances eu vou mencionar para você. O shin, você tem, quando tem um pontinho aqui, ó, o shin, você observa a forma, tem três tentáculos, tem- digo, observe que o shin é desta forma, como se fosse quase com um tridentezinho. Nesse primeiro aqui, quando tem um pontinho, vai ser chamada de shin, um pontinho acima, mais ou menos aqui, vai ter um som de shin, tipo chá, che, chi, cho, chu. Da onde vem a palavra shalom, paz, tá certo? Se tiver nesse, nesse cantinho aqui mais estilizado, vai ter um som de sim, a palavra é sim, e a gente vai ter uma correspondência de um som de S, como na palavra, deixa eu ver, sossegado, bem fraquinho, vou dizer assim. E shin, shalom, e se fosse sim, com S, sar. O finalzinho é um resh, poderia ser um pouco mais tremulado, que significa príncipe. E, por fim, nós temos o tav. Tav, da onde vem a palavra Torá, lei. O sentido da Torá como lei é instrução, tá bom? Fica aí essa ideia, ideia do termo Torá, instrução. E a instrução serve não apenas para instruir, desculpe a redundância, mas também para dar direção. Isto é, a Torá, como lei de Deus, dá instrução e direção, indica o rumo, e desta forma a gente caminha de uma forma segura. Então, só recapitulando, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, a partir do princípio que tem um pontinho aqui, e aqui também tem um pontinho, tá? Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Tsad, Kof, Resh, Shin, Tav. Fiquemos com estas informações e você pode continuar seguindo para obter muito mais conhecimento do alfabeto hebraico, mas também visualizando, conforme eu vou fazer uma tentativa aqui, não sei se você conseguiu visualizar conforme eu estou tendo. Eu estou tendo aqui a noção e a visão de texto em hebraico. Caso você não tenha, porque nesses dias eu gravei, eu projetei na sequência, fiz um compartilhamento da tela e não apareceu. E eu falando como se estivesse no texto grego, e a pessoa, depois, quando eu vi na edição, não aparecia o texto grego. Então, a partir do princípio que você não está visualizando o texto em hebraico, e onde está o Aleph? O Aleph está aqui. Onde está o Bet? Onde está o Re? Onde está o Vav? E assim por diante, você vai começar a identificar as consoantes e depois a gente vê as vogais sem maiores dificuldades e sem nenhum tipo de pressa, porque a gente tem que estudar um pouquinho todo santo dia. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.